pecados e também expressamos a alegria de estarmos em Tua casa, termos aprendido a Tua palavra, acima de tudo, o Senhor tem nos permitido ouvir os Teus cânticos, bem como cantá-los, fazer as nossas orações, as nossas preces. Obrigado porque o Senhor as escutou, certamente nos responderá. Ó Deus amado e santo, agora aquieta o nosso coração, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a pregação de Tua palavra. Deus santo e amado, faz com que a nossa mente esteja voltada apenas para o Evangelho nesse instante, para que possamos ver a Tua boa justiça sendo aplicada em nossas vidas. Teu é o reino, o louvor e a graça, e em nome de Jesus nós oramos agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos nos assentar e eu quero de antemão já convidá-lo para que você possa abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo número 20. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 16. Mateus, capítulo 20, é a leitura do verso 1 ao verso 16. Deixa eu de antemão lhe explicar algo. A leitura que eu vou fazer aqui no texto vai estar um pouco diferente aí na sua Bíblia. Eu vou estar usando aqui a King James Version, ou seja, a versão traduzida para o rei Tiago. É o mesmo texto que nós temos. O que vai mudar aqui é algumas palavras, mas de fato é o mesmo texto. A leitura que nós faremos, irmãos, vai do verso 1 ao verso 16. Bom? Assim diz o Senhor: porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele, saindo outra vez, cerca da hora sexta e da nona, fez da mesma forma. E ele, saindo cerca da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E eles disseram-lhe: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. E vindo os que foram cerca da hora 1ª, receberam cada um 1 denário. E vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada um 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, deixa eu introduzir aqui essa parábola para os irmãos. Primeiramente, ela é uma parábola. Então, eu ia dizer assim, deixa eu introduzir esse texto para os irmãos. Primeiramente, esse texto aqui é uma parábola. Facilmente você sabe que é uma parábola, porque ele está fazendo aqui um ato de comparação. Observe que ele diz assim: eu quero apresentar a vocês o reino dos céus, e o reino dos céus é semelhante a um homem que sai de manhã cedo da sua casa. Então ele faz um ato de comparação, portanto aqui se torna literalmente uma parábola. Então, o que seria uma parábola? Então, a parábola é uma história
fictícia, que esboça uma realidade plena. Então, a parábola é uma história que não ocorreu, mas que mostra uma verdade que ocorrerá. Então, mostra uma realidade. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba, o verso 1 ao verso 16 é uma parábola, uma história que não ocorreu, mas que ilustra uma realidade, uma verdade que certamente ocorrerá. Primeira coisa que eu quero que você saiba. Segunda coisa que eu quero que você saiba é que Jesus está fazendo as suas últimas pregações, e todas elas, a partir do capítulo 18, tem um único tema. Isso vai até o capítulo 21. Ele vai falar sobre salvação. O tema central de todas estas mensagens ele vai falar sobre como Deus salva pecadores. E aqui não vai ser diferente. Ele vai mostrar por meio dessa parábola como pecadores são achados, como são escolhidos e como a sua dívida é paga. Então, ele salva pecadores. É o tema do capítulo 18 ao capítulo de número 21. Estas são as últimas pregações de Cristo. Essa pregação, por exemplo, ela de certa forma antecede o momento em que Cristo estará no Getsêmani orando, e lá no Getsêmani ele será entregue pela traição dos homens por causa dos pecados de muitos. E tudo isso sob concordância divina, ou seja, Deus regeu os últimos passos de Cristo. Então Cristo não foi levado à morte porque o diabo assim o quis, mas ele foi levado à morte para cumprir todo o desígnio, toda a vontade, todo o desejo de Deus. Então, essa pregação aqui do capítulo 20, ela antecede esse momento em que Cristo foi, portanto, feito preso. Bora agora diretamente para o texto, irmãos. Esse texto aqui vai ser dividido aqui em 3 partes. A primeira vai do verso 1 ao verso de número 7. Ele aqui no verso 1 ao verso 7, ele vai mostrar como o Filho é enviado ao mundo e como os homens são chamados ao Filho. A segunda parte, verso 8 ao verso 10. No verso 8 ao verso 10, ele faz o pagamento àqueles que trabalharam na vinha. Então, do verso 8 ao verso 10, nós temos o Senhor, o dono da vinha, pagando através do mordomo aqueles que trabalharam no seu local de trabalho. A terceira parte vai do verso de número 11 ao verso de número 17. Aliás, desculpa, irmãos, do verso 11 ao verso de número 16. Do verso 11 ao verso 16, ele vai nos mostrar claramente como ele se mostra bom para o mundo. E ele aqui vai quebrar uma contradição que os homens levantam. Certo? Então vamos lá, primeira parte do texto, verso 1 ao verso 7. O que é que nos diz o texto? Primeiramente, nós temos aqui ele dizendo o seguinte: o que é o reino dos céus? Então ele vai mostrar-nos, ele vai responder para nós o que o reino do céu é. E o reino do céu é pecadores sendo resgatados. Como é que isso acontece? Um homem, chefe de família, que sai cedo pela manhã, que chama trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Veja, no verso 3 e no verso 6, nós encontramos a condição em que os trabalhadores se encontravam. O termo que é usado tanto no verso 3 como no verso 6 é que ambos os trabalhadores estão ociosos. O do verso 3 são os primeiros trabalhadores, são aqueles que primeiramente foram achados pela palavra de Deus. Eles estão ociosos. O do verso 6 também estão ociosos. O do verso 3 estão ociosos no mercado. O do verso 6 estão ociosos na praça. E ambos são chamados para o trabalho. Então vamos interpretar aqui a parábola. Primeiramente você vai observar
que o chefe sai logo cedo pela manhã. Talvez na sua Bíblia aí esteja a palavra madrugada. Certamente vai estar essa palavra. A palavra madrugada aqui são as primeiras horas da manhã. É o horário que esse chefe de família sai para contratar trabalhadores. Observe que a palavra usada literalmente é essa, tanto no meu texto como no seu texto, é contratar trabalhadores. É ele, portanto, que vai de encontro. Veja, não são os trabalhadores que baterão em sua porta, dizer assim, arranja-nos um trabalho, consegue-nos um emprego. Não, irmãos. É ele que, portanto, vai atrás dos trabalhadores, para que os trabalhadores trabalhem na sua vinha, o local onde todo deleite é produzido. Interessante que Cristo faz questão de usar a palavra vinha, que era o local onde o vinho era produzido, ou o vinho era extraído, que era um local de deleite. Somente os homens nobres, somente os homens ricos possuíam vinhas junto às suas casas, às suas moradias. E é justamente uma vinha, na vinha em que os trabalhadores serão colocados. Observe que o verso 3 vai dizer que esses trabalhadores estão ociosos no mercado. Deixa eu traduzir aqui a palavra ocioso para você. O ocioso vai ter 3 significados aqui no texto. Primeiramente, é que o ocioso é aquele que está parado. Segundo, é que o ocioso é um errante. É aquele que não tem fim. Popularmente nós chamamos de vagabundo. É o errante. É aquele que não tem trabalho, é aquele que não tem fim na sua jornada. Terceiro, irmãos, é que o ocioso, ele não sabe para onde ir, portanto ele está perdido. Então, ele está parado, ele está sem rumo, ele está perdido. Sem rumo aqui seria o errante ou o vagabundo. E ele está de frente ao mercado. Observe que ele é chamado para trabalhar logo cedo. Diz assim, na hora terceira, ele viu os trabalhadores. A resposta que esses trabalhadores dão está no verso de número 4 e 5. Diz assim, ele chama os trabalhadores para trabalhar, eles tomam um caminho. Diz assim, eles foram pelo caminho, verso 4. E no verso de número 5 diz assim, eles saindo outra vez, cerca da hora sexta e nona, ele fez da mesma forma. Ou seja, ele agora sai novamente para chamar trabalhadores para a sua vinha, e ele vai encontrar outro grupo de trabalhadores. Observe que entre a hora sexta e a hora nona, é passado um expediente de trabalho, são 6 horas de diferença. E na hora nona ele vai encontrar mais trabalhadores para a sua vinha. Esses trabalhadores que ele vai encontrar pela segunda vez, só vão trabalhar agora por apenas 1 hora. E quem são esses trabalhadores que ele encontra pela segunda vez? O verso 6 diz assim, eles estão ociosos na praça. Veja, ociosos no mercado, primeiro grupo de trabalhadores, ociosos na praça, segundo grupo de trabalhadores. Primeiro grupo de trabalhadores trabalha cerca de 7 horas, o segundo grupo de trabalhadores trabalha apenas 1 hora por dia. Irmãos, o que é que a primeira parte do texto aqui vai nos mostrar? Primeiramente vai nos mostrar um homem que saiu para trabalhar. Qual é a qualificação desse homem? No verso de número 15, esse homem responde a um dos trabalhadores, na parte final aí do texto, diz assim, porque eu sou bom. Então vamos começar a interpretar aqui a parábola. Se este homem é bom, e se na pregação outra, Cristo disse que só existe um homem bom, um único homem bom, e esse homem é Deus, então nós sabemos claramente quem é que está indo de encontro aos trabalhadores. É Cristo.
Cristo está indo de encontro aos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Veja, se pela palavra homem bom nós sabemos quem é o dono da vinha, qual é a qualidade que o texto dá aos trabalhadores para que nós possamos saber quem eles são? Veja, tanto os trabalhadores da terceira hora, como os trabalhadores da nona hora, eles portam consigo uma palavra. Qual é a palavra? Ociosos. E qual seria a interpretação para a palavra ocioso? Veja, é aqueles que estão parados, é aqueles que são errantes, que estão sem rumo, é aqueles que estão perdidos. É isso que o texto está dizendo. Os trabalhadores estão parados, não têm rumo, estão perdidos. Quem seriam esses trabalhadores da primeira hora? Irmãos, seriam aqueles que se rebelavam ou estão rebeldes contra Deus. Eles estão parados, eles estão mortos. Eles não têm rumo, porque eles estão perdidos. Eles estão tão perdidos que o verso 4, quando diz acerca do destino deles, quando o dono da vinha os encontra e os contrata para o trabalho, diz assim, a parte final do verso 4, e eles foram pelo caminho. Veja, eles agora têm para onde ir. Eles não ficarão mais parados, porque eles agora serão feitos trabalhadores. Eles não estão mais sem rumo, eles têm agora um caminho. E eles não estão mais perdidos no mercado, porque eles foram achados. Esses são aqueles que primeiramente ouviram a palavra de Deus, irmãos. A pergunta seria: quem são estes que primeiramente ouviram a palavra de Deus? Qual é a regra que nós temos aqui em Atos capítulo 1? Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 1. Quem são esses primeiros trabalhadores? Vamos nos deparar aqui com o texto. Atos capítulo 1. Veja, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Cristo é enviado para contratar trabalhadores. E ele diz quem são estes primeiros que são chamados porque ouviram o Evangelho. Verso 7 diz assim: e ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele começa dizendo: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra, até os confins da terra. Mas primeiramente aonde? Jerusalém, em toda Judéia e Samaria. Quem foram os primeiros homens que escutaram a pregação do Evangelho? Os homens que estavam aonde? Em Jerusalém. Lembram que quando Maria se encontrou com Jesus, tendo ele já estado há alguns dias fora da sua presença, ela encontra Jesus no templo, que ficava em Jerusalém, cercado pelos doutores. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus. De igual modo, sobre as cercanias da Judéia, foram chamados os discípulos. Para quê? Para ouvirem a palavra de Deus. É perto de Jerusalém que ele faz o primeiro milagre, que é literalmente transformar água em vinho. Mas é em Jerusalém que ele começa a fazer a sua primeira exposição, fazendo a purificação do templo. João capítulo 2.
Portanto, os primeiros homens que ouviram a palavra de Deus estavam em Jerusalém, nas cercanias da Judéia e em Samaria. Você vê João capítulo 2 falando sobre isso, João capítulo 3 mostrando isso, e João capítulo 4, uma mulher que está em Samaria, escuta o Evangelho, e os samaritanos ouvem a palavra de Deus. O que ele faz com esses trabalhadores? Observe aí o verso de número 1. Diz assim: logo que ele saiu cedo pela manhã, ou de madrugada, ele saiu para quê? Para contratar os trabalhadores. A palavra contratar é fazer um acordo, uma aliança. O que ele vai fazer com esses trabalhadores? Ele vai salvá-los. Os primeiros trabalhadores aqui do texto são os homens de Jerusalém, os homens da Judéia, os homens de Samaria, que ouviram pela primeira vez a pregação límpida e pura do Evangelho. Agora observe o seguinte: no verso de número 6, ele encontra um segundo grupo de homens. Ele fará desses homens trabalhadores. Eles se encontram ociosos pela praça. E a pergunta dele é o seguinte: por que eles estão ansiosos? Para o final do verso 6. Todo dia. Ou seja, por que vocês estão parados? Por que vocês estão mortos? Por que vocês não têm rumo? Por que vocês são vagabundos? E me digam uma coisa: por que vocês estão perdidos? Todo dia. Qual é a resposta que os homens dão? Porque não há ninguém que nos contrate. Observe o verso 7. A resposta deles é assim: porque ninguém nos contratou. A palavra contrato aqui é aliança, porque ninguém nos salvou. Veja, agora no verso 6 ele vai salvar um segundo grupo de homens. Ele será responsável pelo um segundo grupo de homens que ouvem o chamado para fazerem parte do reino de Deus. A pergunta seria: quem é esse segundo grupo de homens? Verso 7 do capítulo 1 lá de Atos. Qual é a parte final do texto? E até os confins da terra. Até os confins da terra. O segundo grupo de homens somos nós, irmãos. Eis a ordem do Evangelho: ide por todo o mundo. O segundo grupo de homens que foi achado por Cristo somos nós, que estamos distantes de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. Mas que a nós também, de igual modo, foi chegado o convite. O que a primeira parte da parábola nos ensina? Primeiramente, irmãos, a primeira parte da parábola nos ensina que o dono da vinha é o Senhor. Segunda coisa, que Ele faz conosco uma aliança. Terceiro, irmãos, é que Ele nos chama para colocarmos e trabalharmos na sua vinha. A vinha dele, e é Ele que nos contrata. Apesar de nós sermos achados neste contrato apenas no segundo grupo. A segunda parte da parábola agora é mostrar como Ele vai pagar os trabalhadores. E se os trabalhadores fossem pagos com o mesmo princípio que rege as relações comerciais dos nossos dias, como é que se daria o pagamento? Aqueles que trabalharam horas a mais recebem mais. Aqueles que trabalharam apenas uma hora recebem o quê? Recebem menos. Não é assim que nós chamamos de legal os contratos de trabalho que nós exercemos em nossos dias? Aqueles que trabalham muito recebem muito, aqueles que trabalham pouco recebem pouco. Mas perceba que essa não é a regra do reino dos céus. Essa não é a regra do reino de Deus.
Qual foi o acordo que o dono da vinha tinha firmado com eles? Vocês trabalham um dia por um denário, por um dinheiro. Ou seja, vocês trabalham um dia e recebem o salário de um dia. Mas na hora do pagamento, verso 8 ao verso 10, veja, ele paga da mesma forma, da mesma medida, aqueles que trabalharam o dia inteiro e aqueles que trabalharam apenas uma hora. Veja, irmãos, para que a gente possa entender isso, quando Deus salva pecadores, Ele chama esses pecadores para a sua glória. Os primeiros homens que foram alvos de Cristo no Novo Testamento foram os discípulos. Mateus, João, André, Filipe, Tiago, Judas. Esses homens foram atraídos a Cristo no primeiro momento. E lembrem que todos eles sofreram as mais duras consequências de trabalharem na vinha de Cristo. João, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Aliás, Pedro, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo. João foi colocado, por exemplo, numa caldeira de óleo fervente. Não vindo a sua morte, foi lançado na ilha de Patmos. Pagando o tempo de pena, retornou para sua casa. Foi o único que morreu em boa velhice, mas que foi arduamente torturado. E ele diz, por causa da pregação do Evangelho e do testemunho de Cristo. Paulo foi decapitado. Outros foram cerrados ao meio. O texto de Hebreus, capítulo 11, diz que as feras do campo os comeram. Foram mortos ao fio da espada. Tiago, meio-irmão de Jesus, foi apedrejado nas portas de Jerusalém. Veja, mas eles foram para o mesmo local de repouso que o ladrão da cruz foi. E qual foi o trabalho do ladrão da cruz? Que trabalho o ladrão da cruz fez para Cristo? Perceba, nenhum. No momento da sua morte, Cristo o diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, ele repousou, e ele repousa agora, no mesmo local dos santos apóstolos. E qual foi o trabalho dele na vinha? O trabalho dele na vinha não foi nenhum. Significa dizer, irmãos, que a recompensa dada pelo dono da vinha, ele não dá a recompensa segundo as nossas obras. Nós não somos recompensados segundo aquilo que nós temos feito. Veja, nós somos recompensados segundo aquilo que Deus fez em nós, através de Cristo. E que maldade há nisso! E que erro há nisso! Perceba agora, irmãos, que essa será justamente a interrogação dos trabalhadores. Verso 8 ao verso de número 10, diz assim: assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então veja, os últimos chegaram na frente, a fila. Aqueles que trabalharam apenas uma hora, aqueles que já estavam no campo também tomaram fila, e eles receberão por último. Mas observem que no verso 9, eles receberão todos uma mesma quantia. Os acordos do nosso tempo diriam: não, aqueles que trabalharam apenas uma hora receberão apenas pelo seu trabalho. É
uma parte que eles não receberão todo o salário. Veja, e aqueles que estavam por último na fila podiam dizer o seguinte: já que eles trabalharam apenas 1 hora e receberam a quantia cheia, o dinheiro de um dia, um denário, provavelmente nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber 3 ou 4 vezes mais. Você observou qual foi o acordo que o Senhor tinha feito com eles? Observem aí o verso 2. Você vai ver o acordo. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O acordo deles era 1 denário por dia. E o que é que eles recebem? Verso 9 diz assim: e vindo os que foram cerca de 1 hora, 1/10, receberam cada um 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam cada um 1 denário. Qual é a lição que nós tomamos agora na segunda parte do texto? É que o Senhor honrou a sua palavra. Ele firmou um acordo, uma aliança, dizendo que pagaria o dia de trabalho. E assim ele o fez. Pagou todo o dia de trabalho. Aí vocês vão se perguntar, de acordo com os homens que trabalharam mais: mas por que nós não recebemos mais? Por que eles não receberam menos? Afinal de contas, nós trabalhamos o dia inteiro e eles só trabalharam 1 hora. Veja, irmãos, é a pergunta que nós fazemos e a resposta que nós ouviremos do Senhor no verso 14. Ele diz assim: toma o que é teu, vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Aí ele diz: não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, diz ele, porque eu sou bom? Qual é a bondade aqui do Senhor? Na segunda parte do texto, irmãos, nós somos ensinados, primeiramente, que Deus honra a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra cabalmente. Aqueles homens receberam o acordo que Deus tinha firmado com eles. Eles receberam a justa retribuição, receberam um salário propício. Certamente, irmãos, Deus não nos desonrará. Pelo contrário, se Ele, sendo fiel à sua palavra, certamente Ele cumprirá todas as suas promessas, visto que suas promessas estão no contrato. Veja, as suas promessas não estão de forma aleatória jogada aos homens. Não, irmãos. As suas palavras, as suas promessas estão neste contrato. E Ele cumprirá o contrato todo. Ele não cumprirá uma parte do contrato. Ele cumprirá o contrato todo. Segundo, irmãos, se nós recebemos muito mais do que merecíamos receber, nós recebemos não porque éramos merecedores. Você pode dizer: não, é porque os trabalhadores da última hora trabalharam mais do que o da primeira hora. O texto não fala isso. Você pode dizer: não, porque eles eram mais nobres. O texto também não fala isso. Ou porque eles eram melhores. O texto não fala isso. Eles receberam a mesma quantidade por livre graça de Deus. O que seria a graça de Deus? O favor imerecido do Senhor. Nós não merecíamos receber, mas o recebemos. A primazia, portanto, está no dono da vinha, que cumpre o contrato e paga a nós além de nossas expectativas.
Mas observe, como é que Ele nos paga? O texto diz, irmãos, que todos nós fomos contraentes de uma grande dívida. Na verdade, nós deveríamos trabalhar e muito para o nosso Senhor. E ao final do dia, não recebemos salário algum antes de sermos condenados. Porque todos nós cometemos pecados contra Deus. Mas o texto diz na segunda metade que Ele nos pagou, Ele pagou aos homens. E como é que Ele pagou aos homens? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Vamos descobrir como é que Ele pagou a conta. Lembre-se que todos nós estávamos numa dívida ferrenha. Nós não tínhamos condição alguma de pagar ao Senhor. Nós éramos devedores contumazes. Dia após dia a nossa dívida vai aumentando. É o que lemos, por exemplo, no livro de Colossenses. Nós tínhamos uma dívida impagável contra Deus. Na verdade, nós não deveríamos receber absolutamente nada. O que deveríamos receber nada mais era do que uma árdua, penosa e dura condenação. Mas o capítulo 53 de Isaías nos ensina como Ele pagou. Veja, verso 4 diz assim: certamente Ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados ou sarados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz o verso: ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Diz o profeta: ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Está assim, ele mesmo assim não abriu a sua boca. Diz o texto: ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará a seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra, ou seja, ele foi retirado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi chegado. Ele fez a sua sepultura com o perverso e esteve com o rico na hora da sua morte. Porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, porque nele não foi encontrado nenhum engano, já que nada de mal e perverso estava em sua boca. Contudo, ao Senhor, observe aí que na sua Bíblia o Senhor deve estar totalmente em maiúsculo, então literalmente Deus, né? Contudo, Deus satisfez esmagá-lo. Deus o submeteu ao padecimento, à morte. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Veja a forma como ele pagou a dívida que os trabalhadores tinham e restituiu a eles seus atos de trabalho. Ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Na parte final do verso 5 diz assim: por suas pisaduras nós fomos sarados.
nós estamos curados. É incrível isso, irmãos, porque a palavra curar ou sarar aqui no Antigo Testamento não se refere apenas a uma cura física, mas se refere também, primordialmente, a uma cura espiritual. Não somente a nossa carne está enferma, mas a nossa alma também estava enferma. E percebam, ele pagou, ele curou, ele sarou aquilo que nos trazia dor, porque a nossa ofensa estava sobre ele. Mais uma vez, a primazia do reino de Deus não está sobre os trabalhadores, mas está no dono da vinha. Veja, ele possui uma vinha, os homens possuem uma dívida para com ele, ele contrata aqueles que têm dívida para com ele, e ainda paga aos trabalhadores pelo trabalho que eles fizeram, e ainda paga aos segundos trabalhadores pela pouca hora que trabalharam. Veja quanta graça, meu irmão, há, portanto, na passagem que mostra sobre o que é o reino do céu. Vemos que os trabalhadores estavam perdidos, sem rumo, vagabundos, e que literalmente eles estavam parados, estavam mortos. Agora, vamos nos deleitar acerca de quem é esse Senhor. Verso 11 ao verso 16 diz assim: e recebendo, ou seja, recebendo o pagamento, murmurava contra o dono da casa. Percebam que essa é a imagem dos homens, sempre murmurarem contra Deus. E eles dizem: ora, nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos um denário. Eles trabalharam apenas uma hora, também receberam um denário. O que eles estão dizendo agora para o Senhor? Há muita injustiça nisso. O dia inteiro nós temos te servido, o dia inteiro nós temos trabalhado para ti. Aí tu vem-nos agora colocando eles, os últimos, como primeiros, e nós que chegamos primeiro no trabalho como últimos. E ambos os grupos de trabalhadores recebem a mesma quantia. Veja, descubramos-nos quem é esse Senhor. Verso 14, ele diz assim: toma o que é teu, vai-te pelo caminho. Eu quero dar este último tanto como a ti. O verso 14 nos ensina uma dádiva de Deus. Ele dá aos seus segundo a inclinação da sua vontade. Mas ele nunca nos deixa de dar aquilo que ele tem acordado antes. Ou seja, ele cumpriu a palavra. Ele disse que pagaria um denário pelo trabalho, e um denário foi pago pelo trabalho. Ele garantiu que eles receberiam um salário pela jornada de trabalho, e eles receberam o salário correto pela jornada de trabalho. Mas a pergunta da terceira parte é: por que é que os que trabalharam menos receberam da mesma forma do que aqueles que trabalharam mais? A resposta está no verso 15, ele diz assim: não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Então nós temos aqui a primeira resposta acerca de quem pertence o reino. O reino pertence ao Senhor. Agora, por que ele faz aquilo que quer com o que é dele? A segunda parte do verso 15 diz assim: porque eu sou bom. Ao responder ao homem, ele diz assim: o teu olho peca contra mim. Veja, pelo fato de eu ser bom. Pelo fato de eu ser bom, ou seja, eu dou aos que trabalharam menos a mesma quantia daqueles que trabalharam mais. Não porque eles merecem, porque eles não mereciam nada, eles trabalharam menos.
Mas por que ele dá a mesma quantia? Porque Deus é bom, irmãos. Esse é o motivo pelo qual nós somos abençoados, é porque Deus é bom. Não é porque nós fazemos alguma coisa para que pela coisa que fazemos nós sejamos retribuídos. É assim que funciona a falsa religião, dizendo o seguinte: eu trabalho para Deus e Deus trabalha para mim. Há uma permuta. Eu dou o meu trabalho, Ele dá o meu salário. Não é isso que o texto nos ensina, irmãos. Não é esse o Deus da Escritura, irmãos. O Deus da falsa religião ensina que Deus nos recompensa segundo as obras que fazemos. Se fizermos muitas obras, receberemos mais. Se fizermos poucas obras, receberemos menos. Esse é o Deus da falsa religião. Não, mas esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura usa de graça. Veja, você deve saber o sentido da palavra graça. Favor imerecido de Deus. Ou seja, nós não merecíamos, mas recebemos das mãos do Senhor. Nós não tínhamos direito algum, mas Ele nos deu privilégio. Nós não tínhamos esperança nenhuma, mas Ele gerou em nós esperança. Nós éramos para receber uma pequena fração pelo trabalho que fizemos, mas recebemos o salário integral. Não porque nós somos bons, não porque nós merecíamos, não porque fizemos para tal, mas o final do verso 15 diz: porque o Senhor é bom. É esse o sentido de sermos abençoados, que o Senhor é bom. Conclusão está no verso 16. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Veja, nessa parte agora ele está dizendo o seguinte: aqueles que estavam trabalhando desde o início pela manhã, eles estarão na fila última. Aí você pode dizer assim: está vendo? É bom servir a Deus só no último instante da nossa vida. Mas essa não é a razão do texto. Quando o texto diz assim: os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros, é porque ele está justamente ensinando a dádiva da recompensa divina. Ele está dizendo que assim como Ele paga o último, Ele paga o primeiro. Assim como Ele paga o primeiro, Ele pagará o último. Não faltará recursos para Ele deixar de pagar o último. Ele pagará o último, assim como recompensou o primeiro. E na parte final do verso 16 ele diz assim: porque muitos são chamados. E ele termina: mas poucos escolhidos. Quem seriam aqui aqueles que foram chamados? Que seriam aqueles que eram escolhidos? Observe que a palavra chamado e escolhido são intercaladas pela palavra muito e pela palavra pouco. Muitos chamados, poucos escolhidos. Se observarmos o capítulo 20, do verso 1 ao verso número 15, nós vamos descobrir quem foram os chamados no texto. E nós vamos descobrir também quem são os escolhidos. A palavra chamado e escolhidos literalmente é a mesma palavra. Não existe diferença aqui. Tanto chamado como são escolhidos. É isso que está lá em Romanos capítulo 8, versículo número 28 ao verso número 30. Chamado e escolhido aqui é o mesmo grupo. Muitos são chamados e ainda assim poucos são escolhidos. Não sei se você está conseguindo entender. Ainda que muitos sejam chamados, eles são poucos para serem escolhidos. O que seriam esses poucos escolhidos? É que nem todos são chamados. Muitos são chamados, não são todos chamados.
E ainda os que muitos são chamados, são poucos que são escolhidos. O chamado é o escolhido. E ainda que nós digamos, são muitos, pela ótica divina, eles são poucos. Porque não são todos. Porque não são todos. E é isso que Cristo está dizendo. Alegrem-se, porque vocês foram chamados. Rejubilem, porque vocês foram escolhidos. Ainda que vocês sejam muitos, mesmo assim, são poucos. Capítulo 22, ele continua o texto, diz assim: pelo motivo da seara ser grande. Muitos que são chamados, ainda são poucos. E ele recompensa a cada um com o dom da sua salvação, porque ele é fiel à sua palavra. O Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Ficar de pé. Vamos orar a Deus. Logo depois da oração, irmãos, nós vamos cantar o cântico 93 do nosso hinário presbiteriano. Oremos, irmãos. Bendito Senhor, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome. E agradecemos porque o Senhor nos fez trabalhadores da tua seara e fez com que a nossa dívida fosse paga, como nós também recebêssemos a herança da promessa do Senhor, o salário, pelo pouco trabalho que fizemos. Descobrimos por meio da tua palavra, Senhor, que nós não éramos merecedores de tal paga. Mas mesmo assim o Senhor pagou, sendo fiel à palavra, mediante a tua graça, muito mais daquilo que merecíamos receber. Ó Senhor amado e santo, nós louvamos o teu nome, porque sendo fiel à tua palavra, repousa sobre nós as tuas promessas e palavras de salvação. Sustenta-nos, ó Deus, com tua mão poderosa. Ó Deus santo e amado, livra-nos do mal. Capacita-nos na tua justiça e por amor ao teu nome nos faz conhecedores e fiéis ao teu santo evangelho. Nós te louvamos agradecidos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém.